Oi.
Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante encastado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, É perene o lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Doces sons de uma flauta espelhada, sintetiza a cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é perigo de amor. Flor do bosque que o brejo circunda. é perene o lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como são os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não ostente as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que desviam para os seus caminhos tortuosos, levar-o-ás, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, da 20ª legislatura. Expediente do dia. Convido a primeira secretária a ler a ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 22ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Areia PB, no dia 16 de outubro de 2025, ao 16º dia do mês de outubro do ano 2025, às 19h20, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Severino Pereira Franklin da Silva, Luana Raiz de Lima Moreira, Nelma Carneiro Cavalcante, Osiel Evaristo da Silva, Cláudio Gomes de Lima e Josivaldo Gonçalves da Silva. Faltaram os vereadores Edgleide Brito Santos, Marcelo dos Santos Melo e João Paulo de Souza Macedo. Algum questionamento na ata? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada.
os vereadores inscritos para usar a tribuna. Osiel Penha, vereador e Marcelo. João Paulo. Vereador Cláudio vai se inscrever. Expediente do dia. Ofício GAPRE, número 103, barra 2025. Areia, 16 de outubro de 2025. Senhora Presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 19, barra 2025, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Areia, Lei 1180, barra 2024, para o exercício 2025, visando prever a despesa com adicional indenizatório e servidores municipais requisitados pela Justiça Eleitoral, acompanhado de sua justificativa. Neste contexto, solicitamos que seja apreciado e aprovado com urgência máxima, nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Atenciosamente, Silvia César Farias da Cunha Lima, prefeita. A excelentíssima senhora, vereadora Vanilda Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Areia, nesta. Ofício 103, barra 2025. Projeto de lei 019, pedindo com urgência máxima, todos de acordo. Todos de acordo, quem for de acordo fique sentado, quem for contra fique de pé. Todos de acordo. Projeto de lei 019/2025. Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Areia, Lei 1180/2024, para o exercício 2025, visando prever a despesa com adicional indenizatório a servidores municipais requisitados pela Justiça Eleitoral e da outras providências. Artigo 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício 2025, Lei Municipal 1180/2024, passa a vigorar acrescida das seguintes diretrizes: a inclusão da ação. 1. Inclusão da ação, concessão de adicional indenizatório a servidores requisitados pelo TRE, entre as prioridades e metas da administração municipal para o exercício. 2. Autorização para a alocução na Lei Orçamentária Anual de dotação específica para o custeio do adicional indenizatório. 3. Declaração de que o pagamento do referido adicional não será considerado para fins de cálculo de vantagens remuneratórias subsequentes, nem integrará a base de cálculo de despesa de pessoal para o efeito de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 4. Condição de execução da despesa ao cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com demonstração de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA.
Inciso 5. Autorizar a cooperação entre o município e a Justiça Eleitoral. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita Constitucional. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo promover a necessária adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Areia para o exercício de 2025, a fim de prever a despesa com adicional indenizatório aos servidores municipais que vierem a ser requisitados pela Justiça Eleitoral. Tal iniciativa atende à prerrogativa legal estabelecida pelo artigo 9º da Lei número 6.999/1982, que autoriza a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, resguardando-lhe os direitos e vantagens do cargo de origem. Contudo, é recorrente que esses servidores, ao serem designados para a Justiça Eleitoral, deixem de receber verbas e gratificações correlatas à sua lotação original, ensejando a necessidade de compensação financeira específica de natureza indenizatória. O projeto propõe, dentre as diretrizes acrescidas à LDO, a inclusão da ação de concessão do adicional como prioridade e meta da administração, autorizando dotação específica na lei orçamentária anual para equilibrar as perdas financeiras decorrentes da requisição. Ressalta-se que o pagamento do adicional não se incorpora ao vencimento, não integra o cálculo das vantagens remuneratórias, tampouco se insere na base de cálculo da despesa de pessoal para fins de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, preservando o equilíbrio financeiro e o respeito à legislação vigente. Além disso, a execução da despesa fica condicionada ao cumprimento das demais normas de responsabilidade fiscal, com demonstração de compatibilidade com o plano plurianual, a própria LDO e a lei orçamentária anual. Destaca-se ainda que o projeto autoriza expressamente a cooperação institucional entre o município de Areia e a Justiça Eleitoral, medida relevante para garantir o funcionamento adequado do processo eleitoral, fortalecer as instituições democráticas e assegurar segurança jurídica nos atos administrativos. A iniciativa atende ao interesse público e à necessidade de recompor as condições materiais dos servidores afetados, promovendo justiça e equidade administrativa. Em virtude disso, submete à apreciação dos nobres vereadores essa proposta, por ser notório mérito e imprescindibilidade para o bom andamento dos serviços eleitorais e o respeito ao servidor público municipal. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita Constitucional. Tem dois. Dois o mesmo. É o 19.
hoje mesmo. Ali tem 2 projetos. Não, não é esse, não. É esse. Continua? É o 20, é. Ofício GAPRE, número 104, barra 2025, Areia, 16 de outubro de 2025. Senhora Presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei 020/2025, que dispõe sobre a instituição de adicional indenizatório aos servidores públicos municipais requisitados pela Justiça Eleitoral, acompanhado de sua justificativa. Neste contexto, solicitamos que seja apreciado e aprovado com urgência máxima, nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Atenciosamente, Silvia César Farias da Cunha Lima, prefeita. A excelentíssima senhora vereadora Vanilda Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Areia, nesta. Todos de acordo à urgência máxima do projeto de leis 020/2025. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Todos de acordo, por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 020/2025 dispõe sobre a instituição de adicional indenizatório aos servidores públicos municipais requisitados pela Justiça Eleitoral e dá outras providências. A prefeita constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Constituição Federal e a Lei Orgânica do município, submete ao Poder Legislativo o projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Areia, o pagamento de vantagem indenizatória mensal aos servidores públicos municipais que foram requisitados para prestar serviços junto aos órgãos da Justiça Eleitoral no território paraibano. Artigo 2º. O valor do adicional indenizatório de que trata esta lei fica fixado em R$ 600 mensais por servidor requisitado, podendo ser atualizado periodicamente por lei. Artigo 3º. A vantagem instituída por esta lei possui natureza exclusivamente indenizatória, destinado a recompor eventuais perdas de vantagens e benefícios que o servidor possa sofrer durante o período em que estiver prestando serviço ao TRE. Parágrafo único. Em virtude do seu caráter indenizatório, tal parcela não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para nenhum efeito, nem se sujeita à contribuição previdenciária ou reflexos em vantagens de qualquer natureza. Parágrafo 4º. O pagamento desta vantagem será devido somente durante o período de efetivo afastamento do servidor, em razão de requisição pela Justiça Eleitoral, cessando imediatamente quando o término da requisição
ou do retorno do servidor às atividades no órgão de origem. Artigo 5º. As despesas decorrentes do pagamento do adicional indenizatório de que trata esta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do município, consignadas na Lei Orçamentária Anual, LOA, vigente, ou, se for o caso, em créditos adicionais. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de sua inclusão nas leis orçamentárias vigentes ou subsequentes, conforme o caso. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita Constitucional. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo instituir adicional indenizatório aos servidores públicos municipais requisitados pela Justiça Eleitoral, observando o convênio firmado pela Prefeitura do município de Areia e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, bem como as orientações técnicas do referido tribunal e do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A Justiça Eleitoral, conforme o artigo 9º da Lei 6.999/1982, possui a prerrogativa de requisitar servidores públicos dos entes federados, assegurando-lhes a manutenção dos direitos e vantagens do cargo de origem, medida que visa ao adequado funcionamento dos serviços eleitorais essenciais à democracia. No âmbito administrativo municipal, verifica-se que os servidores requisitados pela Justiça Eleitoral deixam de perceber vantagens peculiares à sua unidade de lotação, como gratificação por desempenho local, adicionais vinculados à presença física, funções comissionadas, temporais e outras verbas transitórias. Além disso, assumem no órgão requisitante novas atribuições sobre diferentes regimes organizacional, respondendo funcionalmente ao Tribunal Regional Eleitoral. A proposição visa instituir compensação financeira adequada por meio de adicional de caráter exclusivamente indenizatório, cuja finalidade não é remunerar o serviço prestado, mas recompor perdas ocasionais pela requisição. Por se tratar de verba indenizatória, o adicional não se incorpora ao vencimento nem gera reflexos para fins previdenciários ou em outras vantagens, e é devido apenas durante o afastamento para servir à Justiça Eleitoral. O valor de R$ 600 foi definido considerando a sua natureza compensatória, o impacto financeiro suportável pelo município, a proporcionalidade em relação às perdas potenciais e a possibilidade de atualização periódica por lei. Cumpre destacar que o projeto está em conformidade com o artigo 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, completando estimativa de impacto orçamentário financeiro e previsão de despesa em dotação própria. Fundamenta-se no princípio da razoabilidade administrativa, tendo em vista que o servidor é deslocado por ato extremo à sua vontade e à chefia imediata, sendo justa a recomposição
das condições materiais suprimidas. A iniciativa reforça o interesse público da continuidade dos serviços eleitorais, essenciais ao funcionamento democrático. Demonstra o compromisso do município de Areia com a cooperação federativa e o fortalecimento das instituições democráticas, além de garantir segurança jurídica ao projeto, conforme orientações técnicas do Tribunal de Contas e do TRE-PB. Diante do exposto e considerando a relevância da matéria para o adequado funcionamento dos serviços públicos municipais e eleitorais, solicito a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres membros desta Casa Legislativa. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita Constitucional. Ofício GAPRE, número 105, /2025. Areia, 16 de outubro de 2025. Senhora Presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei 021/2025, que altera a Lei Municipal número 943, de 2019, reajusta o valor das diárias e dá outras providências, acompanhado de sua justificativa. Neste contexto, solicitamos que seja apreciado e aprovado com urgência máxima, nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a relevância da matéria. Atenciosamente, Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita. A excelentíssima senhora Vanilda Honório da Silva, vereadora Vanilda Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Areia, nesta. Todos de acordo à urgência máxima do projeto de lei 021/2025. Todos, quem for a favor, fique sentado, quem for contra, fique de pé. Aprovado por maioria dos presentes. Projeto de Lei 021/2025. Altera a Lei Municipal de número 943, de 2019, reajusta o valor das diárias e dá outras providências. A Prefeita Constitucional do município de Areia, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do município, submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º. Ficam ajustados os valores das diárias de que trata a Lei Municipal número 943, de 14 de fevereiro de 2019, conforme anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as despesas em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, Prefeita Constitucional do município de Areia, PB. Código, categoria funcional, valor em real para o Estado da Paraíba e valor para outros estados. Código D1, Prefeito, valor em real, R$ 350, valor para outros estados, valor para a Paraíba, valor para outros estados, acrescido de 100%.
D2, vice-prefeito, valor em real, R$ 200, acrescido para outro estado, 100%. D3, chefe de gabinete, subsecretários, procurador-geral, tesoureiro, valor da diária, para o estado da Paraíba, R$ 300, outro estado, acrescido de 100%. D4, secretário adjunto, valor para o estado da Paraíba, 200, valor para outro estado, acrescido de 100%. D5, diretor, coordenador, chefe de seção, chefe de setor, chefe de núcleo, para o estado da Paraíba, 150, para outros estados, acrescido de 100%. D6, demais categorias, R$ 100 para o estado da Paraíba e acrescido de 100% para outros estados. Justificativa ao projeto de lei 021/2025. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei apresentado a vossas excelências altera a lei municipal número 943 de 2019. Reajusta o valor das diárias e dá outras providências. Esse projeto visa reajustar valores discriminados inicialmente em 1997, através da Lei Municipal 475, atualizada posteriormente pela Lei Municipal número 628, em 2005, e pela última vez em 2019, com a Lei Municipal 943. Neste sentido, contando com 6 anos após sua última atualização e tendo em vista que, conforme a Lei Municipal 943 de 2019, o pagamento das referidas diárias será devidamente apenas a serviço que se precisarem pernoitar ou que façam deslocamento superiores a 100 quilômetros de distância de areia. Caso contrário, o pagamento das despesas efetuadas pelo servidor será feito por meio de ressarcimento. Faz-se necessário a alteração da lei em comento. A legislação vigente encontra-se defasada, com valores que não condizem mais com os custos reais de deslocamento, alimentação e hospedagem, diante do aumento do custo de vida e da inflação acumulada nos últimos anos. A diária é um instrumento utilizado para garantir que os servidores possam desempenhar suas funções em outras localidades, sem arcar de forma indevida com despesas pessoais relacionadas ao serviço público. A defasagem nos valores compromete a dignidade do servidor, limita a eficiência do serviço prestado e, em muitos casos, desestimula o deslocamento necessário para o cumprimento de agendas. Institucionais, participação em capacitação, fiscalização, eventos técnicos e outras atividades administrativas. A atualização proposta busca alinhar os valores praticados à realidade econômica atual, sem onerar demasiadamente os cofres públicos, tendo em vista que os novos valores apresentados são pequenos, observando os princípios da razoabilidade, economicidade e valorização do servidor público. Cabe destacar que a medida não visa criar novos benefícios, mas apenas garantir a justa recomposição de um direito já previsto legalmente, promovendo mais equidade e condição adequada para o desempenho
das funções públicas. De tudo exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação e competência aprovação deste Legislativo Municipal. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, 16 de outubro de 2025. Silvia César Farias da Cunha Lima, prefeita. Requerimento 046/2025. Autor: João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a restauração da ciclovia na PB 079 entre os municípios de Areia e Remígio. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulada pela chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar junto ao órgão competente a restauração da ciclovia na PB 079 entre os municípios de Areia e Remígio. Justificativa. A citada ciclovia é de extrema importância para a segurança dos ciclistas e pedestres, além de incentivar o turismo sustentável e o transporte alternativo para a região do Brejo Paraibano. Observa-se que o trecho necessita de manutenção e melhorias na pavimentação e sinalização, visando prevenir acidentes e proporcionar maior conforto aos usuários. A restauração também contribui para a valorização da rodovia e para o desenvolvimento econômico local. Diante do exposto, solicita-se que o requerimento seja aprovado e encaminhado ao órgão competente, como o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba, DRPB, para que sejam tomadas as providências necessárias. Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e a sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2025. João Paulo de Souza Macedo, vereador. Requerimento 051/2025. Autora: Maria da Penha Luciane Soares. Assunto: solicita a inclusão do Dia do Gari no calendário oficial de eventos no município de Areia, PB. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido de providenciar a inclusão do Dia do Gari no calendário oficial de eventos do município de Areia, PB. Justificativa. A presente proposição tem como objetivo reconhecer e valorizar a importância funcional desempenhada pelos garis em nosso município. Esses profissionais contribuem diariamente para a limpeza, higiene, saúde pública e bem-estar da população, sendo merecedores de respeito e homenagem. A criação do Dia do Gari no calendário oficial do município proporcionará à sociedade momentos de reflexão, reconhecimento e valorização desses trabalhadores que muitas vezes exercem suas funções de forma silenciosa, mas essencial para a vida urbana. Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2025. Maria da Penha Luciane Soares, vereadora. Requerimento 052/2025. Assunto: Autora: Maria da Penha Luciane Soares. Assunto: solicitação de cursos de capacitação para os assentamentos Socorro na usina Santa Maria, nas seguintes áreas:
costura, pintura, garçom, manicure e cabeleireiro para os moradores de nossa comunidade. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria de Assistência Social, cursos de capacitação para o assentamento Socorro, na usina Santa Maria, nas seguintes áreas: costura, pintura, garçom, manicure e cabeleireiro, e para os moradores de nossa comunidade. Justificativa: essas qualificações são de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social da nossa localidade, contribuindo com a geração de emprego e renda para as famílias. As reuniões da associação acontecem regularmente no Clube da Usina Santa Maria, que se oferece como espaço adequado para a realização dessas atividades, caso sejam necessários. O interesse dos moradores pelo aprimoramento profissional é grande e temos um público pronto e disposto a participar dessas capacitações. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2025. Maria da Penha Luciano Soares, vereadora. Ordem do dia. Ofício GAPRE, número 102/2025. Areia, 15 de outubro de 2025. A excelentíssima senhora vereadora Vanilda Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Areia PB. Mensagem número 001/2025. Veto total ao projeto de lei 001/2025, de 19 de agosto de 2025, de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante e vereadores subscritos. Veto em discussão. Discutir. Pega aqui, por favor. Estava aguardando a senhora colocar em discussão. Já? Então, desculpa aí, aqui o microfone estava desligado. Senhora Presidente, membros da mesa, colegas vereadores, assistência presente, a galeria hoje quase que completa, sejam todos bem-vindos a esta casa. Em nome do motorista Eri, eu saúdo os demais da galeria. E eu não poderia deixar de discutir esse veto da prefeita do município de Areia. E eu vejo com muita preocupação. Esse projeto de lei de autoria da vereadora Nelma Carneiro, que compõe a base da prefeita, um projeto de extrema importância, que trata, então, somente e que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com
fibromialgia. Fibromialgia. No âmbito do município de Areia e da outras providências. Eu vou ler um pouco do veto aqui, para a gente poder entender. Que diz: a história moderna dos municípios brasileiros começa com a Constituinte de 88, que é a nossa lei maior. Os seus integrantes entenderam em várias proposições dos movimentos municipalistas, entre os quais que a íntegra, com o membro efetivo da federação, definida no artigo 1º, o município com autonomia idêntica à da União dos Estados do Distrito Federal, no teor do seu artigo 18. Importante também a redação do artigo 29A e 30, os quais consagraram de vez a capacidade de um município elaborar em sua lei orgânica, que é a nossa lei maior aqui do município, sem interferência do Estado e se responsabilizar por uma série de atribuições, entre estas, a de eleger os seus agentes políticos, legislar e prestar serviços de interesse local e administrar as suas redes. O município foi atribuída a competência de legislar sobre os assuntos de interesse local, para suplementar a legislação federal, a estadual e a que incouber a sua competência dita comum, exercida pelos diversos entes federativos, representada por longa rol, em temas que devem ser objeto de ação por essa esfera. Ocorre que o referido projeto de lei peca em designar competência para o órgão administrativo. Eu leio com um tom irônico porque é rotineiro isso aqui na Câmara, pois abarca atos próprios de gestão do Poder Executivo ao determinar de forma inequívoca as ações a serem adotadas em sede administrativa do município. Ainda que reconhecemos a nobreza da matéria, eles reconhecem que a matéria é nobre, não é? E a importância de se instituir políticas públicas voltadas a pessoas com fibromialgia, o referido projeto de lei padece de vício, de iniciativa insanável, a quem impõe o seu veto por inconstitucionalidade. A prefeita, a assessoria jurídica do município, diz que o projeto é nobre, a sua matéria, que é importante, essa política pública, mas diz que o projeto tem vício insanável, e impõe um veto dizendo que o projeto ele é inconstitucional, ele traz a inconstitucionalidade do projeto. Ou seja, a prefeitura está dizendo, que o projeto é ilegal por parecer de vício. Razão do veto. O projeto de lei em questão, de autoria parlamentar, ao instituir uma nova política pública, prevê em sua execução do Poder Executivo, criar ainda que de forma indireta, novas atribuições de despesa para a administração municipal, o que viola a reserva da iniciativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública, bem como sobre a criação de despesa. Eles citam no artigo 7 do projeto de lei, é explícito e determina que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação própria consignada ao orçamento municipal. Ou seja, o projeto de lei, ele precisa realmente constar que só será executado por conta da dotação orçamentária. É por isso que a gente vota aqui, vereador de lei, a lei, a LDO, a lei de dotação orçamentária, para a gente orçar
o que o município pode ou não gastar dentro da sua competência. E aí o projeto da vereadora Nelma, ele diz, dentro do seu artigo, que o Poder Executivo, né, ele vai, as despesas são decorrentes desta lei e correrão dentro das contas das dotações. Não vejo nenhuma anormalidade aí até agora. O artigo 44, o parágrafo 1º, o inciso 4, e 49 do inciso 1º, e 62, os incisos 3º, 4º e 5º e o 3º, todos da Constituição deste município. Aí, o que é que a prefeita cita para vetar esse projeto, que é legal? Artigo 44. São de iniciativa do prefeito as leis que versam sobre. Parágrafo 4º. Criação, estrutura e atribuição dos órgãos da administração direta do município. Primeiro, o projeto não está criando nenhum tipo de cargo. A estrutura administrativa, ela não vai ser alterada. Ela permanece a mesma, a estrutura. As atribuições dos órgãos da administração direta do município também não continua a mesma coisa. O artigo 62, compete privativamente ao prefeito. O inciso 3º diz, exercer a direção superior da administração pública do municipal. A Câmara não está tirando esse direito da administração do Poder Executivo com esse projeto de lei. Iniciar o processo legislativo na forma dos casos previstos da lei orgânica. Aí o inciso 3º diz, veta o projeto de lei e não traz nenhuma justificativa. Vem só encher linguiça aqui, 3 folhas de veto, enchendo linguiça, história de carochinha, tirando mais uma vez a autonomia desta casa, do poder legislativo. A jurisprudência existe, dizendo que a Câmara pode criar, sim, despesa para o Poder Executivo, desde que não onere a estrutura financeira e administrativa do Poder Executivo. Ou seja, a prefeita hoje, vereadora Nelma, só vem à Câmara hoje para aprovar os projetos da prefeitura, para aprovar projeto para dar nome de rua, para alterar as dotações orçamentárias da prefeitura. A prefeitura mandou um projeto para cá e esta casa aprovou, alterando a LDO sem citar o número da lei. E esta casa aprovou. Esse projeto lá do Executivo, sim, era inconstitucional. Mas o projeto que institui as políticas públicas com as pessoas com fibromialgia é um projeto legal, benéfico, sadio, sem vício. Eu quero apenas entender, colegas vereadores, quando esta casa vai despertar para o entendimento que os poderes são harmônicos, mas são independentes, cada um dentro da sua legalidade de direitos. Aí o Poder Legislativo aprovar um projeto desta natureza, importante, legal, que não onera financeiramente o Poder Executivo em nada, não mexe na sua estrutura, porque apenas está instituindo políticas públicas. E o projeto vai mais além, quando dentro dos seus artigos ele diz que poderá o município, o Poder Executivo, fazer convênios com instituições públicas ou privadas ou não. Aí a prefeita veta. O projeto de lei de minha autoria, no primeiro mandato legislativo meu, nós criamos aqui o projeto de lei que institui a carteira de identificação dos autistas. Um projeto de minha autoria, e alguns companheiros que estavam aqui na outra legislatura, nós aprovamos esse projeto. E a prefeitura está lá, confeccionando as carteiras de identificação dos autistas, ou seja, gera despesa. Insignificante. O princípio da insignificância.
Mas será porque eu era lá da bancada da prefeita, ela não vetou o projeto? E agora entra em contradição, porque eu não entendo. Eu queria que esse veto realmente viesse justificando o veto do projeto da vereadora Nelma, que é um projeto importante. Nós estamos abrindo aqui precedentes e prerrogativas para que o Poder Legislativo não pode nada. Eu acho que está na hora, mas já passou da hora. A gente precisa derrubar este veto. Está aqui, ó, 11 vereadores na casa. Eu gostaria muito que nós pudéssemos derrubar este veto. E a prefeita, se ela acha que é inconstitucional, ela judicialize. Ela entra com ação lá na justiça para derrubar o projeto. Sabe quantas vezes ela vai fazer isso? Nenhuma. A prefeita manda um veto dessa natureza aqui, vereador Cibita, para desmoralizar a Câmara. É para desmoralizar esta casa. É para dizer que a casa não tem poder de nada. Isso é ridículo, um veto dessa natureza. Passa a ser ignorante. Se os colegas puderam ler o veto em casa, viram que não tem nada de ilegal aqui. Se pegar outros vetos aqui, vereador Bill, de 2021 para cá, é a mesma justificativa para todos. A mesma. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu desafio a qualquer vereador ir lá no arquivo aqui da Câmara e trazer um veto diferente com relação aos projetos do Poder Legislativo. Eu renuncio o meu mandato hoje, se for diferente. Tem o mesmo texto, artigo 44, 62 da Lei Orgânica do Município. Eu já decorei. Tirando a autonomia desta casa. O projeto não é meu, não. O projeto não é de minha autoria, não. Eu entendo que o projeto é de autoria do povo, apenas representado pela vereadora Nelma Carneiro, que o projeto é dela e os vereadores subscreveram aqui, todos assinaram esse projeto. Só quem não assinou foi eu. O senhor assinou? Vereador Bill, vereador Cibita, assinou também. E eu acredito que só nós não assinamos porque não fomos convidados. Se tivéssemos sido convidados a assinar, assinaríamos também. Porque entendo que é um projeto importante. Então a prefeita nem executa essas políticas públicas voltadas para essa categoria e nem deixa que o Legislativo torne lei instituindo essas políticas públicas. Isso é inadmissível. Se os colegas vereadores que assinaram esse projeto é de autoria de Vossa Excelência. Se tiverem, eu vou dizer, a ousadia e a coragem, se tiverem a ousadia e a coragem, eu me irmano com Vossa Excelência para que a gente possa derrubar o veto da prefeita. Vereador Bill, acredito também, vereador Cibita, então vocês têm mais 3 votos. Precisa de 8 votos só, para a gente derrubar o veto da prefeita e essa lei ser sancionada e essa política ser executada. A não ser que os colegas vereadores tragam aqui uma discussão nova, um entendimento em dizer que o projeto é inconstitucional, acompanhando o veto da prefeitura. Mas eu vou concluir a minha fala lembrando uma cena como se fosse hoje. Vou concluir. O vereador Isvaldo entrou com um projeto de lei aqui, instituindo a Semana do Deficiente, aqui, a política pública. A casa aprovou e a prefeita vetou. Aí nós derrubamos o veto. Quando terminou a sessão da casa, que eu cheguei na praça, o doutor mandou uma mensagem para mim.
porque votou a favor do vereador Isvaldo, que era oposição ao município. Eu disse, doutor, é porque eu tenho as minhas convicções e acredito nos meus princípios. E o dono do meu mandato sou eu, não é o senhor não. Quem manda no meu mandato de vereador, primeiramente Deus e o povo. Eu devo obediência ao povo, se é bom para o povo, é bom para mim, vida que segue. Esta casa precisa dar uma resposta ao executivo, porque isso abre prerrogativa para nunca mais os vereadores aqui aprovar um projeto de lei, porque a prefeita vai vetar todos e é a mesma justificativa. Se tiverem coragem e ousadia, digam para quem veio, a gente derruba o veto da prefeita hoje. Muito obrigado. Em discussão. Sem discussão. Quem for a favor do veto, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por maioria dos presentes. Senhora presidente, eu gostaria de dizer que na próxima reunião eu trarei um novo projeto com esta mesma finalidade. Senhora presidente, pela ordem, só gostaria de salvo engano, primeira secretária, uma vez apresentado o projeto este ano, não poderá mais ser apresentado o mesmo projeto, com a mesma finalidade ainda este ano. Só o próximo ano, eu salvo não me engano, mas a Vossa Excelência pode tirar a dúvida com o jurídico e, se for o entendimento, apresenta e nós estamos aqui para contribuir. Muito obrigado. Ou na próxima reunião, em qualquer tempo que eu puder, vou me certificar, eu trarei um novo projeto. Requerimento 020/2025. Autor, Edgleide Brito Santos. Assunto, solicita conclusão de calçamento de um trecho da rua José Paulino de Araújo Irmão, no bairro Frei Damião. Requerimento em discussão. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistência presente, jurídico desta casa, os que nos assistem através das redes sociais. Boa noite a todos. Parabenizo o vereador Edgley pela iniciativa de solicitar a conclusão de calçamento de um trecho da rua José Paulino de Araújo Irmão. Olha, vereador, eu me encanto, às vezes as pessoas dizem, vereador não faz nada, só faz colocar denominação de rua, aprovar denominação de rua. Isso não é verdade. Fico feliz por Vossa Excelência pedir a conclusão desse calçamento, é necessário. As pessoas que moram naquela rua precisam, sim. E dizer que essa rua, José Paulino de Lima Irmão, fui eu que dei entrada nesta casa, não agora, em outros mandatos, e foi colocado o nome desta rua. Então, a gente fica feliz quando o gestor, a gestora se sensibiliza e executa algo que nós lutamos, né, para ver uma melhor qualidade de vida da população. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa. E voto sim no seu requerimento, afirmo que sim, que votarei a favor. Em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 043/2025. Autor, João Paulo de Souza Macedo. Assunto,
solicita a reforma dos chafarizes das comunidades de Santana e Engenho Cipó. Requerimento em discussão. Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 018/2025. Autor, Josivaldo Gonçalves da Silva. Assunto, solicita a instalação de corrimão no acesso paralelo à Rua Professor Abel da Silva, em frente ao muro de arrimo do Colégio Santa Rita. Requerimento em discussão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, funcionário da casa. Boa noite, jurídico da casa. Em nome do meu amigo Giraia, saúdo todos que aqui se encontram presentes na plateia, né, Giraia? E quero também saudar a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Inclusive, minha avó também está nos assistindo nesse momento. Esse requerimento, colegas vereadores, foi a pedido da população, tá certo? Onde dá acesso à Rua Professor Abel da Silva. Para quem não conhece, chama Rua da Palha ali, né? Foi naquele becozinho ali, onde teve lá atrás uma tragédia que, infelizmente, aconteceu. E presenciei lá, colegas vereadores, situações de pessoas, tempo chuvoso, que é muito escorregado lá. Inclusive, eu trouxe até umas fotos aqui. Se for possível, Samela, acho que dá para ver, dá, Samela? Essas fotos aqui, ó, como é que está a situação. Imagine o tempo de chuva, como é que fica a situação. Ó. Tirei umas fotos. Dá para ver, dá? Tirei 3 fotos. Tá certo? Peço que a secretária de Infraestrutura veja esse requerimento com bons olhos, porque lá necessita muito, que eu presenciei lá, tá certo? E espero pela compreensão de cada vereador por esse voto, e que, se Deus quiser, vai ser concluído, que ali necessita e precisa muito. E boa noite a todos. Em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 033/2025. Autor, Marcelo dos Santos Melo. Assunto, solicita à gestão municipal a regularização da documentação de terrenos e residências no bairro da Jussara, município de Areia-PB. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 052/2025. Autor, Marcelo dos Santos Melo. Assunto, solicita a melhoria de estrada com pissarro e construção de passagem molhada, além de instalação de bueiros e rosto do mato no acesso que liga a casa de Damião, Lambu e Zé Cardoso, localizado no sítio Grutão, zona rural do município de Areia-PB. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 049/2025. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto, solicita a construção de uma parada de ônibus escolar destinada aos alunos da Vila do Caroço, localizada na usina Santa Maria, distrito de Areia-PB. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 050/2025. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto, solicitação de transporte para equipes de futebol para a usina Santa Maria.
Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhora presidente, deixa eu trocar esse microfone aqui, está meio abafado. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores e assistência presente, mais uma vez a esta tribuna, desta feita, para comentar mais assuntos relacionados ao nosso município. Infelizmente, o veto da prefeita foi mantido. Apenas eu e o vereador Bio votamos contra o veto. E tem hora que eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo como é que esta casa protocola um projeto de lei, aprova e depois os mesmos que aprovaram votam contra o projeto da mesma autoria. Mas, enfim, é só para que você em casa entenda, né? Aqui eu não estou conseguindo entender mais não. Como é que a gente vota contra ao nosso próprio projeto, da própria autoria do Legislativo, só para não contrariar o veto da prefeita. Mas, enfim. Colegas vereadores, assistência presente, foi notório em toda a mídia, hoje, Areia, Paraíba, eu, por diversas vezes, fui procurado para visitar o cemitério público do município de Areia. Através de imensas e várias denúncias, o nosso mandato participativo chegou lá. Chegou lá e constatamos várias irregularidades. E o problema do cemitério, ele é antigo. É antigo. Em 2016, o Ministério Público, ele, através de uma ação pública, Dr. Nilton Chagas, promotor aqui do município de Areia, ele promoveu uma ação pública contra o município de Areia, e o processo em tramitação, ele sofreu diversas interrupções, né? Apesar da urgência reconhecida, foi suspenso novamente, agora formalmente, em função da tramitação. É sabido de todos que o município de Areia tenta desapropriar 2 hectares aqui no município, aqui no distrito de Mata Limpa, para a construção de um novo cemitério público. Mas a irresponsabilidade é tamanha e grande do município, porque nenhum estudo técnico de viabilidade a prefeitura tem. Não tem licença da SUDEMA, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada para construir um novo cemitério. O cemitério de Areia está colapsado, não cabe mais ninguém. Pessoas estão sendo enterradas no corredor, de banda, em pé, de lado, de qualquer maneira, de qualquer posição. O coveiro, ele está sofrendo lá assédio moral. Toda essa situação aí que se encontra hoje, cada vez mais o município de Areia só está tornando cada dia mais a situação mais agravante. Mais agravante. Ora,
a gestão municipal informa nos autos que está correndo em processo de justiça que, de fato, está o curso do processo de desapropriação do terreno, utilizando-se a situação como justificativa para a paralisação da ação civil pública. Então, a prefeitura, ela tenta paralisar o processo, dizendo que está em tramitação uma ação de desapropriação do terreno para inviabilizar a ação pública. E o Ministério Público acata. Entendemos que o fato houve uma ação de desapropriação em curso não justifica a paralisação do processo principal, mas sim reforça a necessidade de a gestão municipal imprimir a máxima urgência na conclusão dessa etapa para que a obra essencial de construção do cemitério seja finalizada, retomando a concluída. Só uma conclusão: a morosidade da gestão é a responsável pelo agravante do problema. Isso é notório de todos. Isso é visível de todos. Nós já fizemos aqui audiências públicas, apresentamos o problema e também a solução. Sabe quando essa gestão vai conseguir construir um cemitério? Para ontem? Para hoje? Para agora? Tão cedo. Tão cedo. Porque a ação de desapropriação do terreno está aí, correndo na justiça. Não tem estudo técnico, repito, não tem licença da SUDEMA. Não tem nada. Enquanto isso, o povo sofrendo. O povo está sofrendo. E a secretária de Infraestrutura ironizando essa situação. A prefeita fazendo pouco caso. E esta casa em silêncio. Esta casa em silêncio sem dar uma resposta ao povo. Aí eu vou colocar aqui, na íntegra, um áudio gravado da secretária de Infraestrutura e olha como ela se comporta diante da situação que o cemitério público de Areia está vivendo. Oi, Beto. Mas passou a situação aí? Passou. E aí? Não tem mais nenhuma brecha, não? Não, que brecha aqui mais vai botar? A gente só não pode usar o espaço do túmulo de Pedro Américo. Deixa eu ver se eu melhoro esse áudio aqui. Me dá aumenta só um pouquinho o meu microfone, por favor. Aumente só mais um pouquinho, por favor, para a gente melhorar esse áudio. Oi, agora sim, para você que está em casa ouvir. Oi, Beto. Mas passou a situação aí? Passou. E aí? Não tem mais nenhuma brecha, não? Não, que brecha aqui mais vai botar? A gente só não pode usar o espaço do túmulo de Pedro Américo. Senhora presidente, a senhora baixou o áudio novamente, senhora presidente? Aumente, por favor, o microfone, porque em casa não vai dar para ouvir, não. Por gentileza, senhora presidente. Está dando para todo mundo ouvir, vereador. Não está não, senhora presidente. A senhora, o funcionário aumentou o volume do microfone e Vossa Excelência foi e baixou. Então, peço por gentileza que Vossa Excelência ou um funcionário possa aumentar aqui o áudio para que as pessoas possam em casa ouvir, quem está aqui também ouvir. Será que Vossa Excelência poderia facilitar esta ação? Vou aguardar aqui só um pouquinho, apresente, aumentar o áudio aqui, para a gente ouvir o áudio. Senhora presidente, por gentileza,
aumente o áudio do microfone para a gente poder ouvir. Não entendo porque Vossa Excelência está ignorando minha fala. Isso é falta de respeito, senhor presidente. Com um colega vereador que está na tribuna e tem o uso da fala, temos a prerrogativa. Se fosse algo relacionado de interesse de Vossa Excelência, talvez esse era aumentasse, mas como é da prefeitura, Vossa Excelência defende. Defende e silencia. Ou então, contribui para que o povo não tome conhecimento. Infelizmente, a presidente da casa usa desta maneira. Mas nós vamos colocar de novo aqui e vamos ver se dá para melhorar. Vamos aumentar aqui todinho o volume. Infelizmente. Vamos lá. Oi, Beto. Mas passou a situação aí? Passou. E aí? Não tem mais nenhuma brecha, não? Não, que brecha aqui mais vai botar? A gente só não pode usar o espaço do túmulo de Pedro Américo. Certo, aí vai botar no meio da rua agora? Eu vou aí. Agora, Porque sem ignorância. Não é ignorância não, é a situação que a gente passa aqui dentro mesmo, que diz que vai resolver meu amigo, e ninguém eu procura sei. resolver nada, sabe que não é nada. Pronto, vai fazer Aí o a seu gente show? passa, não é show não. Porque o que tá parecendo Não, é que você tá show fazendo não, show, show meu aqui- amigo. Eu vou show- aí resolver, Show tá é certo? o que vocês andam fazendo aí aqui comigo. E a situação pois, aqui. tadinho. Ah, você, tá certo. tenho pena de você. Ah. Eu vou aí resolver, meu amigo. Ah, tá beleza. Então venha mesmo que o rapaz faleceu de Vou. câncer e tem que ser sepultado Pronto. logo. Já botaram Ok, pra eu uma vou aí hora. resolver. Já botaram pra 1 hora. Agora, na ignorância, eu não resolvo nada. Certo, né? Ignorância minha mesmo, né? Tá certo. Ah, Tá bom, tá ok. Ainda bem que você reconhece. Bom dia. É minha mesmo, tá certo. É lamentável, secretário, esse tipo de comportamento. Isso é uma vergonha. Perguntar ao coveiro da cidade se tem uma brecha. Uma brecha, uma brechinha, uma brechona. Para enterrar uma pessoa. Que falta de empatia. A senhora foi muito infeliz em colocar essas palavras. Ironiza. Diz que o coveiro é ignorante, faz pouco caso, o bichinho tadinho, vai aí resolver o quê? Nada. 5 anos que a senhora tenta resolver e não resolveu nada. Será que fosse um parente da sua família, a senhora ligava para o coveiro perguntando se tem uma brecha para enterrar alguém da sua família? Ou da prefeita? Ou será de família de algum dos vereadores desta casa? Será que fosse alguém da nossa família? Talvez a gente viesse a público aqui se manifestar contrário. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, não. Agora a empatia, a falta de sensibilidade com o ser humano, atenção aos direitos humanos. Tem nenhuma brecha? Pode botar em qualquer brecha, na brecha do muro, na brecha da porta, na brecha da calçada, só não pode botar no túmulo de Pedro Américo, que está lá abandonado. Isso é uma vergonha. E ainda vai às redes sociais tentar se justificar. Dizer qual é a função do coveiro, dizer que está em processo judicial. Olha, isso é desde 2016. Isso é uma vergonha. Esta casa precisa dar uma resposta. O requerimento que foi aprovado aqui para os secretários virem a esta casa dar satisfação ao trabalho, até agora nada. Está engavetado. E esta casa fica em silêncio, como se nada tivesse acontecendo. A solução, senhora secretária, senhora prefeita, tem um cemitério aqui pertinho, aqui entre Areia e Remígio. Aqui em Capim de Cheiro. Faz um convênio. Faz uma licitação. Aluga lá uns jazidos. E faz um paliativo para resolver provisoriamente. Não perguntar se tem uma brecha. É assim que vocês tratam
o povo da nossa terra. Isso é inadmissível. O funcionário público merece respeito. O povo da nossa terra merece respeito. E o Ministério Público precisa atuar. A Justiça precisa dar celeridade a este processo. Essa ação civil pública, desde 2016, 9 anos essa ação tramitando. Isso é um absurdo. E o Poder Legislativo, na sua maioria, cruza os braços. Cruza os braços. Está lá, querendo desapropriar uma terra de 2 hectares que não tem uma licença de SUDEMA. Para onde vai o chorume? Para a barragem Saulo Maia, para as fontes de água, para os rios. É lá que vocês querem fazer. O que eu acho mais interessante ainda é gozar com a cara do povo. Fazer stories, fazer emojis, mimos, caricaturas e rir da cara do povo. Mas eu espero que um dia isso tudo mude. E vai mudar quando se mudar de prefeito, quando se mudar de prefeita, quando a gente começar a viver uma nova história. Colocar alguém para governar esta terra, alguém que vem do berço humilde, alguém que tenha cheiro de povo, que seja simples e que tenha respeito com a comunidade e a sociedade, que respeite o direito trabalhista e várias outras questões que são desrespeitadas aqui a todo tempo. Está aí, mais uma vez, a minha fala nesta tribuna. E será que eu só falo aqui porque eu sou da oposição? Ou será que só tem lá no cemitério enterrado alguém da minha família, um ente querido meu? Ou será que se amanhã ou depois um vizinho, alguém que eu conheça, alguém da minha família, precisar ser sepultado em areia, vai se procurar uma brecha, ou nos corredores. E para concluir, algo mais grave ainda que está acontecendo lá. Cachorros vivendo dentro lá do cemitério, cavando as covas que são recentemente enterradas pessoas, atrás de quê? Farejando o quê? Eu só tenho uma coisa a entender. Atrás de osso e de carne humana. Eu só entendo o que é isso, vereador Bill. Os cachorros escavacando lá nas catatumbas, lá nas covas rasas, dos corredores do cemitério, cavando, procurando o quê? Eu só acredito que seja carne e osso humano, porque se você for lá, você vai encontrar ossos humanos espalhados lá no lixo do cemitério. E eu tenho um vídeo aqui para provar. E se vocês forem lá, vocês vão constatar também. Mas isso está acontecendo em Areia e isso precisa ser resolvido. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E eu espero que a secretária de Infraestrutura tome vergonha e vá às redes sociais ou venha a esta casa se explicar e se desculpar ao povo areense. Brecha não, secretária. Brecha não. Mas dignidade ao povo. É isso que o povo precisa, de dignidade e de respeito. Quero avisar os nobres colegas vereadores
que a presidente desta casa enviou à Secretaria de Meio Ambiente, ao seu secretário, a convocação do senhor secretário de Meio Ambiente para esclarecimento sobre os animais soltos em via pública, no distrito de Matarim, Usina, distrito de Muquem, Cipí, Xandapi, conforme ao anexo. Nesse dia, o secretário se encontrava com o pai no hospital, no Recife, e até hoje ele se encontra no UTI e ele está dando suporte. Hoje ele esteve na cidade e eu perguntei se o pai dele já tinha saído do UTI. Ele disse que só veio aqui resolver algumas coisas e ia voltar porque o pai dele precisava dele e ele tinha que estar com ele no UTI, e que ele estava muito agitado, foi entubado, e por estar no UTI e ter sido entubado, precisava dele ao seu lado. Então, assim, mais do que justo, vamos pedir a Deus que o pai do secretário fique bom, saia do UTI e eu volto a convocá-lo novamente. Sem ter mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Ficam todos com Deus, tenham todos uma boa noite.